A cultura de engenharia da Spotify. Um dos grandes fatores de sucesso aqui no Spotify é a nossa cultura de engenharia ágil. A cultura tende a ser invisível, nós não a notamos porque está presente o tempo todo, como o ar que respiramos. Mas se todos entendem a cultura, é mais provável que consigamos mantê-la e até fortalecê-la à medida que crescemos. Esse é o propósito deste vídeo. Quando nosso primeiro player de música foi lançado em 2008, éramos basicamente uma empresa Scrum. O Scrum é uma abordagem de desenvolvimento ágil bem estabelecida, e nos deu uma boa cultura baseada em equipes. No entanto, alguns anos depois, havíamos crescido e formado várias equipes, e descobrimos que algumas das práticas padrão do Scrum estavam, na verdade, atrapalhando. Então, decidimos tornar tudo opcional. As regras são um bom começo, mas devem ser quebradas quando necessário. Decidimos que o ágil importa mais do que o Scrum, e os princípios ágeis são mais importantes do que qualquer prática específica. Por isso, renomeamos o papel de Scrum Master para Agile Coach, porque queríamos líderes servidores em vez de mestres de processo. Também começamos a usar o termo Squad, esquadrão, em vez de Scrum Team, equipe Scrum, e nossa principal força motriz passou a ser a autonomia. Então, o que é um squad autônomo? Um squad é uma pequena equipe multifuncional, auto-organizada, geralmente com menos de 8 pessoas. Elas trabalham juntas e têm a responsabilidade de ponta a ponta pelo que constroem, design, implementação, deploy, manutenção, operações, tudo. Cada squad tem uma missão de longo prazo, como fazer do Spotify o melhor lugar para descobrir músicas, ou algo interno, como infraestrutura para testes A/B. A autonomia basicamente significa que o squad decide o que construir, como construir e como trabalhar juntos enquanto fazem isso. Claro, existem algumas limitações para essa autonomia, como a missão do squad, a estratégia geral do produto para a área em que estão trabalhando e metas de curto prazo, que são renegociadas a cada trimestre. Nosso escritório é otimizado para a colaboração. Aqui está uma área típica de um squad. Os membros da equipe trabalham próximos uns dos outros, com mesas ajustáveis e fácil acesso às telas de seus colegas. Eles se reúnem aqui no lounge para coisas como sessões de planejamento e retrospectivas. E ali atrás está uma sala para reuniões menores ou apenas para ter um momento de tranquilidade. Quase todas as paredes são quadros brancos. Por que a autonomia é tão importante? Porque é motivadora, e pessoas motivadas constroem coisas melhores. Além disso, a autonomia nos torna rápidos, permitindo que as decisões sejam tomadas localmente, no squad, em vez de passar por uma série de gerentes e comitês. Isso nos ajuda a minimizar transferências e esperas, o que permite que a empresa cresça sem ficar atolada em dependências e coordenações. Embora cada squad tenha sua própria missão, eles precisam estar alinhados com a estratégia de produto, prioridades da empresa e com outros squads, basicamente, serem bons cidadãos no ecossistema do Spotify. A missão geral do Spotify é mais importante do que qualquer squad individual. Então, o princípio-chave é: seja autônomo, mas não subotimize. É como uma banda de jazz. Embora cada músico seja autônomo e toque seu próprio instrumento, eles escutam uns aos outros e focam na música como um todo. É assim que se cria uma grande música. Nosso objetivo é ter squads vagamente acoplados, mas fortemente alinhados. Ainda não estamos lá completamente, mas estamos sempre experimentando maneiras diferentes de nos aproximarmos disso. De fato, isso se aplica à maioria das coisas neste vídeo. Esta descrição da cultura é uma mistura do que somos hoje e do que estamos tentando nos tornar no futuro. Alinhamento e autonomia podem parecer extremos opostos de uma balança, como se mais autonomia significasse menos alinhamento. No entanto, nós os vemos como duas dimensões diferentes. Aqui embaixo temos baixo alinhamento e baixa autonomia, uma cultura de microgerenciamento, sem um propósito claro, onde as pessoas só seguem ordens. Lá em cima, temos alto alinhamento, mas ainda com baixa autonomia. Os líderes são bons em comunicar qual problema precisa ser resolvido, mas também dizem às pessoas como resolvê-lo. Alto alinhamento e alta autonomia significam que os líderes focam em qual problema deve ser resolvido, mas deixam as equipes decidirem como solucioná-lo. E aqui embaixo?
Baixo alinhamento e alta autonomia significam que as equipes fazem o que quiserem e basicamente correm em direções diferentes. Os líderes ficam sem poder e nosso produto se torna um Frankenstein. Estamos nos esforçando para ficar aqui em cima, com autonomia alinhada, e continuamos experimentando maneiras diferentes de fazer isso. O alinhamento habilita a autonomia. Quanto mais alinhados estivermos, mais autonomia podemos nos permitir. Isso significa que o trabalho do líder é comunicar qual problema precisa ser resolvido e por quê, e os squads colaboram entre si para encontrar a melhor solução. Uma consequência da autonomia é que temos muito pouca padronização. Quando as pessoas perguntam coisas como qual editor de código vocês usam, ou como vocês fazem o planejamento, a resposta geralmente é, depende do squad. Alguns fazem Sprint Scrum, outros usam Kanban. Alguns estimam as histórias e medem a velocidade, outros não. É realmente algo que cada squad decide. Em vez de padrões formais, temos uma forte cultura de polinização cruzada. Quando os squads suficientes usam uma prática ou ferramenta específica, como o Git, isso se torna o caminho de menor resistência, e outros squads tendem a adotar a mesma ferramenta. Os squads começam a apoiar essa ferramenta e ajudar uns aos outros, e isso se torna uma espécie de padrão de fato. Essa abordagem informal nos dá um equilíbrio saudável entre consistência e flexibilidade. Nossa arquitetura é baseada em mais de 100 sistemas separados, codificados e implantados independentemente. Há muita interação, mas cada sistema foca em uma necessidade específica, como o gerenciamento de playlists, busca ou monitoramento. Tentamos mantê-los pequenos e desacoplados, com interfaces e protocolos claros. Tecnicamente, cada sistema é de propriedade de um squad. De fato, a maioria dos squads é dona de vários sistemas, mas temos um modelo de código aberto interno, e nossa cultura é mais sobre compartilhar do que possuir. Suponha que o Squad 1 precise de algo feito no sistema B, e o Squad 2 conhece melhor esse código. Eles normalmente pedem ao Squad 2 para fazer o trabalho. No entanto, se o Squad 2 estiver sem tempo ou com outras prioridades, o Squad 1 não necessariamente precisa esperar. Nós odiamos esperar. Em vez disso, eles podem ir em frente e editar o código por conta própria e, em seguida, pedir ao Squad 2 para revisar as alterações. Assim, qualquer um pode editar qualquer código, mas temos uma cultura de revisão de código entre pares. Isso melhora a qualidade, mais importante, espalha o conhecimento. Com o tempo, evoluímos diretrizes de design, padrões de código e outras coisas para reduzir o atrito na engenharia, mas só quando realmente necessário. Em uma escala de autoritário a liberal, estamos definitivamente mais do lado liberal. Agora, nada disso funcionaria se não fosse pelas pessoas. Temos uma cultura muito forte de respeito mútuo. Frequentemente ouço comentários como meus colegas são incríveis. As pessoas costumam dar crédito umas às outras pelo ótimo trabalho e raramente se vangloriam. Considerando quanto de talento temos aqui, há surpreendentemente pouco ego. Uma grande descoberta para novos contratados é que a autonomia pode ser um pouco assustadora no começo. Você e seus colegas de squad são responsáveis por encontrar suas próprias soluções. Ninguém vai dizer o que fazer. Mas, se você pedir ajuda, receberá muito apoio, e rápido. Há um respeito genuíno pelo fato de que todos estamos nesse barco juntos e precisamos nos ajudar a ter sucesso. Focamos muito na motivação. Aqui está um exemplo real, um e-mail do chefe de operações de pessoal. Oi, pessoal. Nossa pesquisa de satisfação dos funcionários diz que 91% gostam de trabalhar aqui e 4% não. Isso pode parecer uma taxa de satisfação bem alta, especialmente considerando nosso crescimento de 2006 a 2013, onde dobramos de tamanho a cada ano e agora temos mais de 1.000 pessoas. Mas, então, ele continua, isso, claro, não é satisfatório e queremos melhorar. Se você é um dos 4% insatisfeitos, entre em contato. Estamos aqui para vocês e para mais ninguém. Então, bom o suficiente não é bom o suficiente. Meio ano depois, a satisfação subiu para 94%. Esse foco forte na motivação nos ajudou a construir uma boa reputação como um ótimo lugar para trabalhar, mas ainda temos muitos problemas para resolver, então sim, precisamos continuar melhorando.
Ok, então temos mais de 50 squads espalhados por 4 cidades. Algum tipo de estrutura é necessária. Atualmente, os squads são agrupados em tribos. Uma tribo é uma matriz leve. Cada pessoa é membro de um squad, assim como de um capítulo. O squad é a dimensão principal, focada na entrega de produto e qualidade, enquanto o capítulo é uma área de competência, como garantia de qualidade, coaching ágil ou desenvolvimento web. Como membro de um squad, meu líder de capítulo é meu gerente formal, um líder servidor focado em me treinar e me orientar como engenheiro. Isso significa que posso mudar de squad sem trocar de gerente. É uma imagem bonita, né? Exceto que não é realmente assim na vida real. Na realidade, as linhas não são retas e as coisas estão sempre mudando. Aqui está um exemplo da vida real, de um momento específico para uma tribo. E claro, agora tudo já é diferente, e está tudo bem. A comunicação mais valiosa acontece de maneiras informais e imprevisíveis. Para apoiar isso, também temos guildas. Uma guilda é uma comunidade leve de interesse onde pessoas de toda a empresa se reúnem e compartilham conhecimentos em uma área específica, como liderança, desenvolvimento web ou entrega contínua. Qualquer pessoa pode se juntar ou sair de uma guilda a qualquer momento. As guildas normalmente têm uma lista de e-mails, conferências, não conferências, semestrais e outros métodos informais de comunicação. A maioria dos organogramas é uma ilusão, então nosso foco principal é na comunidade, em vez de em estruturas hierárquicas. Descobrimos que uma comunidade forte o suficiente pode sobreviver com uma estrutura informal e volátil. Se você sempre precisa saber exatamente quem está tomando as decisões, está no lugar errado. Uma coisa que importa muito para a autonomia é o quão fácil é colocar nossas coisas em produção. Se o lançamento é difícil, ficamos tentados a lançar com menos frequência para evitar o incômodo, o que significa que cada lançamento é maior e, portanto, ainda mais difícil. É um ciclo vicioso. Mas, se o lançamento é fácil, podemos lançar com frequência. Isso significa que cada lançamento é menor e, portanto, mais fácil. Para permanecer neste ciclo e evitar o outro, incentivamos pequenos lançamentos frequentes e investimos fortemente em automação de testes e infraestrutura de entrega contínua. O lançamento deve ser uma rotina, não um drama. Às vezes, fazemos grandes investimentos para tornar o lançamento mais fácil. Por exemplo, o cliente desktop original do Spotify era um aplicativo monolítico. Nos primeiros dias, com apenas alguns desenvolvedores, isso era aceitável, mas, à medida que crescemos, isso se tornou um grande problema. Dezenas de squads tinham que se sincronizar a cada lançamento, e podia levar meses para obter uma versão estável. Em vez de criar muitos processos e regras para gerenciar isso, mudamos a arquitetura para permitir lançamentos desacoplados, usando o Chromium Embedded Framework. O cliente agora é basicamente um navegador disfarçado. Cada seção é como um quadro em um site, e os squads podem lançar suas próprias atualizações diretamente. Como parte dessa mudança arquitetônica, começamos a ver cada plataforma de cliente como um aplicativo independente e evoluímos para 3 tipos diferentes de squads: squad de aplicativos de cliente, squad de recursos e squad de infraestrutura. Um squad de recursos foca em uma área específica, como busca, e esse squad constrói, entrega e mantém funcionalidades relacionadas à busca em todas as plataformas. Um squad de aplicativo de cliente foca em tornar o lançamento fácil em uma plataforma específica, como desktop, iOS ou Android. Squads de infraestrutura se concentram em tornar os outros squads mais eficazes, fornecendo ferramentas e rotinas para coisas como entrega contínua, testes A/B, monitoramento e operações. Independentemente da estrutura atual, sempre buscamos um modelo de autoatendimento, como um buffet. O pessoal do restaurante não serve diretamente, eles permitem que você se sirva. Portanto, evitamos ao máximo repassar tarefas para outras equipes. Por exemplo, um squad de operações ou de aplicativos de cliente não coloca código em produção para outras equipes. Em vez disso, seu trabalho é facilitar para que squads de recursos coloquem seu próprio código em produção. Apesar do modelo de autoatendimento, às vezes precisamos de um pouco de sincronização entre squads durante os lançamentos.
Gerenciamos isso usando Release Trains, trens de lançamento, e Feature Toggles, alternância de recursos. Cada aplicativo de cliente tem um trem de lançamento que parte em um cronograma regular, normalmente toda semana ou a cada 3 semanas, dependendo do cliente. Assim como no mundo físico, se os trens partem com frequência e de forma confiável, você não precisa de muito planejamento antecipado, basta aparecer e pegar o próximo trem. Suponha que 3 squads estejam desenvolvendo recursos, e quando o próximo trem de lançamento chega, as funcionalidades A, B e C estão prontas, enquanto a D ainda está em andamento. O trem de lançamento incluirá todos os 4 recursos, mas o recurso inacabado será oculto usando uma Feature Toggle. Pode parecer estranho lançar recursos inacabados e escondê-los, mas isso é ótimo porque expõe problemas de integração cedo e minimiza a necessidade de ramificações de código. Código não mesclado esconde problemas e é uma forma de dívida técnica. As Feature Toggles nos permitem mostrar e esconder dinamicamente funcionalidades tanto em teste quanto em produção. Além de esconder o trabalho inacabado, usamos isso para testar as B e lançar gradualmente recursos completos. No geral, nosso processo de lançamento está melhor do que costumava ser, mas ainda vemos muitas áreas para melhorias, então continuaremos experimentando. Isso pode parecer um modelo assustador, permitindo que cada squad coloque suas próprias coisas em produção sem qualquer forma de controle centralizado, e às vezes cometemos erros. Mas aprendemos que confiança é mais importante do que controle. Por que contrataríamos alguém em quem não confiamos? Ágil em escala exige confiança em escala, o que significa ausência de política. Isso também significa ausência de medo. O medo não apenas mata a confiança, mas também a inovação, porque se os erros forem punidos, as pessoas não ousarão tentar coisas novas. Então, vamos falar sobre falhas. Nosso fundador, Daniel, colocou isso de forma clara: nosso objetivo é cometer erros mais rápido do que qualquer outra pessoa. Sim, eu sei, isso pode soar um pouco louco, mas aqui está a ideia: para construir algo realmente incrível, inevitavelmente cometeremos erros ao longo do caminho, certo? Mas cada falha também é um aprendizado. Então, quando falhamos, queremos que isso aconteça rápido para que possamos aprender rápido e, portanto, melhorar rapidamente. É uma estratégia para o sucesso a longo prazo. É como com crianças: você pode mantê-las em um cercadinho, e elas estarão seguras, mas não aprenderão muito e não serão muito felizes. Se você deixá-las correr e explorar o mundo, elas falharão e cairão às vezes, mas serão mais felizes e se desenvolverão mais rápido. E os machucados? Bem, geralmente eles cicatrizam. O Spotify é um ambiente amigável ao fracasso. Estamos mais interessados em uma recuperação rápida das falhas do que em evitar que elas aconteçam. Nosso blog interno tem artigos como Celebrar o Fracasso e histórias sobre como nos demos mal. Alguns squads até têm um muro de fracassos, onde as pessoas mostram suas falhas recentes e o que aprenderam com elas. Fracassar sem aprender é, bem, apenas fracassar. Então, quando algo dá errado, geralmente fazemos um post-mortem. Isso nunca é sobre de quem foi a culpa. É sobre o que aconteceu, o que aprendemos e o que vamos mudar. Os post-mortems fazem parte do nosso fluxo de trabalho de gerenciamento de incidentes. Um ticket de incidente não é fechado quando o problema é resolvido, mas quando capturamos os aprendizados para evitar o mesmo problema no futuro. Consertamos o processo, não apenas o produto. Além disso, todos os squads fazem retrospectivas a cada poucas semanas para discutir o que está funcionando bem e o que precisa ser melhorado. No geral, o Spotify tem uma cultura forte de melhoria contínua, impulsionada de baixo para cima e apoiada de cima para baixo. No entanto, as falhas devem ser não letais, ou não sobreviveremos para falhar novamente. Por isso, promovemos o conceito de raio de explosão limitado. A arquitetura é bastante desacoplada, então, se um squad cometer um erro, geralmente isso impactará apenas uma pequena parte do sistema e não derrubará tudo. E, como o squad tem responsabilidade de ponta a ponta pelo seu trabalho, sem transferências, eles podem normalmente corrigir o problema rapidamente. Além disso, a maioria dos novos recursos é lançada gradualmente, começando com apenas uma pequena porcentagem dos usuários e sendo monitorada de perto.
Assim que o recurso se mostra estável, nós o lançamos gradualmente para o resto do mundo. Se algo der errado, geralmente afeta apenas uma pequena parte do sistema e um pequeno número de usuários por um curto período de tempo. Esse raio de explosão limitado dá aos squads a coragem para fazer muitos experimentos pequenos e aprender rapidamente, em vez de perder tempo tentando prever e controlar todos os riscos com antecedência. Mário Andretti colocou bem: se tudo está sob controle, você está indo devagar demais, ponto. Tudo bem, vamos falar sobre desenvolvimento de produtos. Nossa abordagem de desenvolvimento de produtos é baseada nos princípios do Lean Startup e é resumida pelo mantra: pense, construa, envie, ajuste. O maior risco é sempre construir a coisa errada. Então, antes de decidir construir um novo produto ou um recurso importante, tentamos nos informar com pesquisa: as pessoas realmente querem isso? Isso resolve um problema real para elas? Então, definimos uma narrativa, meio que como um comunicado de imprensa ou um pitch de elevador, mostrando os benefícios. Por exemplo, rádio. Você pode salvar ou seguir seu artista favorito. Também definimos hipóteses. Como esse recurso impactará o comportamento do usuário e nossas métricas principais? Eles compartilharão mais música? Eles farão login com mais frequência? E construímos vários protótipos e fazemos as pessoas experimentá-los para ter uma noção de como o recurso pode ser e como as pessoas reagem. Uma vez que nos sentimos confiantes de que isso vale a pena ser construído, seguimos em frente e construímos um MVP, produto mínimo viável, apenas o suficiente para cumprir a narrativa, mas longe de estar completo em recursos, você poderia chamar assim. O mínimo produto amável. A próxima fase de aprendizado acontece uma vez que colocamos algo em produção, então queremos chegar lá o mais rápido possível. Liberamos o MVP para apenas alguns % de todos os usuários e usamos técnicas como testes A/B para medir o impacto e testar nossas hipóteses. A equipe monitora os dados e continua ajustando e reimplantando até ver o impacto desejado. Então, eles gradualmente lançam para o resto do mundo, enquanto levam o tempo necessário para resolver questões práticas, como problemas operacionais e escalabilidade. Quando o produto ou recurso é totalmente lançado, já sabemos que é um sucesso, porque se não for, não o lançamos. O impacto é sempre mais importante que a velocidade, então um recurso não é realmente considerado concluído até que tenha alcançado o impacto desejado. Note que, como a maioria das coisas neste vídeo, esta é a forma como tentamos trabalhar, mas nosso histórico real, é claro, varia. Agora, com toda essa experimentação acontecendo, como planejamos de fato? Como sabemos o que será lançado em qual data? Bem, a resposta curta é que nós, principalmente, não nos importamos mais com inovação do que com previsibilidade. 100% de previsibilidade significa 0% de inovação em uma escala. Provavelmente estaríamos em algum lugar por aqui. É claro que às vezes precisamos fazer compromissos de entrega, como para integrações de parceiros ou eventos de marketing, e isso às vezes envolve técnicas padrão de planejamento ágil, como velocidade e gráficos de burnup, mas se tivermos que prometer uma data, geralmente adiamos esse compromisso até que a funcionalidade já esteja comprovada e próxima de estar pronta. Ao minimizar a necessidade de previsibilidade, as equipes podem se concentrar em entregar valor em vez de serem escravas do plano arbitrário de alguém. Um proprietário de produto disse: "Eu vejo minha equipe como um grupo de voluntários que estão aqui para trabalhar em algo pelo qual são super apaixonados." Então, de onde vêm as ideias? Um novo produto incrível sempre começa com uma pessoa e uma centelha de inspiração, mas só se tornará real se as pessoas forem autorizadas a experimentar e testar coisas. Portanto, incentivamos todos a gastar cerca de 10% do seu tempo em dias de hack ou semanas de hack. É quando as pessoas podem experimentar e construir. O que quer que eles queiram, como este produto de discar uma música, apenas pegue e diz que o número da música que você quer ouvir é útil. Isso importa. O ponto é, se tentarmos ideias suficientes, estamos destinados a encontrar ouro de vez em quando, e muitas vezes o conhecimento adquirido vale mais do que o próprio truque. Além disso, é divertido. Como parte disso, fazemos uma semana de hack em toda a Spotify 2 vezes por ano, centenas de pessoas hackeando por uma semana inteira. O mantra é fazer coisas
legais se tornarem reais. Construa o que você quiser com quem você quiser da maneira que você quiser. E então temos uma grande demonstração e festa na sexta-feira. Estamos sempre surpresos com quanta coisa legal pode ser construída em apenas uma semana com esse tipo de liberdade criativa, seja um helicóptero feito de palitos de pirulito ou uma nova maneira de descobrir música. Acontece que a inovação não é realmente tão difícil. As pessoas são inovadoras naturais, então apenas saia do caminho delas. Deixe-as experimentar. Em geral, nossa cultura é muito amigável a experimentos. Por exemplo, devemos usar a ferramenta A ou a ferramenta B. Não sei, vamos tentar ambas e comparar PR ou realmente precisamos de planejamento de sprint. Reuniões. Não sei, vamos pular algumas e ver se sentimos falta delas ou devemos mostrar 5 ou 10 melhores músicas na página do artista. Não sei, vamos testar ambos e medir o impacto. Até o hack amplo do Spotify começamos como um experimento e agora faz parte da cultura. Então, em vez de discutir um problema até a morte, tentamos falar sobre coisas como qual é a hipótese e o que aprendemos e o que tentaremos a seguir. Isso nos dá decisões mais baseadas em dados e menos decisões baseadas em opiniões, egos ou algo. Embora estejamos felizes em experimentar e tentar diferentes maneiras de fazer as coisas, nossa cultura é muito repelente a desperdícios. As pessoas rapidamente param de fazer qualquer coisa que não agregue valor. Se funciona, mantenha, caso contrário, descarte. Por exemplo, algumas coisas que funcionam para nós até agora são retrospectivas, reuniões diárias, Google Docs, GID e conferências do Guild. E algumas coisas que não funcionam para nós são relatórios de tempo, transferências, equipes de teste separadas ou fases de teste e estimativas de tarefas. Nós basicamente simplesmente não fazemos essas coisas. Também somos fortemente alérgicos a reuniões inúteis e qualquer coisa remotamente próxima. Corporate. BS. Uma fonte comum de desperdício é o que chamamos de grandes projetos, basicamente qualquer coisa que requer muitas equipes trabalhando de forma coordenada por muitos meses. Grande projeto significa grande risco, então estamos organizados para minimizar a necessidade. Em vez disso, tentamos arduamente dividir projetos em uma série de esforços menores. Às vezes, no entanto, há uma boa razão para fazer um grande projeto e os benefícios potenciais superam os riscos, e nesses casos, encontramos algumas práticas que são essenciais. Visualizar o progresso usando várias combinações de quadros físicos e eletrônicos. Fazer uma reunião de sincronização diária onde todas as equipes envolvidas se reúnem para resolver dependências. Fazer uma demonstração a cada semana ou duas onde todas as peças se juntam para que possamos avaliar o produto integrado junto com as partes interessadas. Essas práticas reduzem risco e desperdício por causa da colaboração melhorada e do curto ciclo de feedback. Também descobrimos que um projeto precisa de um pequeno grupo de liderança coeso para manter um olho na visão geral. Normalmente, temos um líder técnico, um líder de produto e, às vezes, um líder de design trabalhando together. No todo, ainda estamos experimentando muito com como fazer grandes projetos e ainda não somos tão bons nisso. Uma coisa com a qual continuamos lutando é a dor do crescimento. À medida que crescemos, corremos o risco de cair no caos, mas se compensarmos demais e adicionarmos estrutura e processos demais, corremos o risco de ficar presos na burocracia, e isso é ainda pior. Então, a questão-chave é realmente qual é a burocracia mínima viável, a menor quantidade de estrutura e processo que podemos nos permitir para evitar o caos total. Ambos os lados causam desperdício, mas de maneiras diferentes. Assim, a cultura repelente de desperdício e a mentalidade ágil nos ajudam a manter o equilíbrio. A coisa-chave sobre reduzir desperdício é visualizá-lo e falar sobre isso com frequência. Portanto, além de retrospectivas e post-mortem, muitas equipes e tribos têm grandes quadros de melhoria visíveis que mostram coisas como o que está nos bloqueando e o que estamos fazendo a respeito. Também gostamos de falar sobre a definição de incrível. Por exemplo, incrível para esta equipe significa coisas como realmente terminar as tarefas, integrar novos membros da equipe facilmente e não ter tarefas recorrentes. Ou bugs. E nossa definição de arquitetura incrível inclui: eu posso construir, testar e enviar meu recurso dentro de uma semana. Eu uso dados para aprender com isso e minha versão melhorada está ao vivo na segunda semana. Tenha em mente, porém, que incrível é uma direção, não um lugar.
então não precisa ser realista, mas se pudermos concordar sobre como seria incrível, isso ajuda a focar nossos esforços de melhoria e acompanhar o progresso. Aqui está um exemplo de um quadro de acompanhamento de melhorias inspirado por uma técnica enxuta chamada Toyota Kata. O canto superior esquerdo mostra qual é a situação atual. Neste caso, a equipe estava tendo problemas de qualidade. O canto inferior esquerdo mostra a definição de incrível. Em um mundo perfeito, não teríamos problemas de qualidade. O canto superior direito é uma condição-alvo realista. Se estivéssemos um passo mais perto do incrível, como isso pareceria? E finalmente, o canto inferior direito mostra as próximas 3 ações concretas que nos moverão em direção à condição-alvo. À medida que essas ações são concluídas, a equipe as preenche com novas ações. Quadros como este ficam na parede da sala da equipe e são tipicamente acompanhados na próxima. Retrospectiva. Tudo bem, eu percebi que talvez este vídeo faça parecer que tudo no Spotify é apenas ótimo. Bem, a verdade é que temos muitos problemas para lidar e eu poderia te dar uma longa lista de pontos problemáticos, mas não vou, porque eles ficariam desatualizados rapidamente. Crescemos rápido e mudamos rápido e, com bastante frequência, uma solução aparentemente brilhante hoje causará um novo problema desagradável amanhã, apenas porque crescemos e tudo é diferente. No entanto, a maioria dos problemas é de curta duração porque as pessoas realmente fazem algo a respeito. Essa empresa é bastante boa em mudar a arquitetura, o processo, a organização ou o que for necessário para resolver um problema, e essa é realmente a chave. Cultura saudável cura processos quebrados. Como a cultura é tão importante, colocamos muito esforço em fortalecê-la. Este vídeo é apenas um pequeno exemplo. Ninguém realmente possui a cultura, mas temos muitas pessoas focando nisso, grupos como operações de pessoas e cerca de 30 ou mais coaches ágeis espalhados por todas as equipes, e fazemos bootcamps onde novos contratados formam uma equipe temporária. Eles conseguem resolver um problema real enquanto também aprendem sobre nossa pilha de tecnologia e processos e aprendem a trabalhar juntos como uma equipe. Tudo em uma semana é uma maneira intensa, mais divertida de realmente entender a cultura. Eles frequentemente conseguem colocar código em produção nesse tempo, o que é impressionante, mas novamente falhar é perfeitamente aceitável desde que aprendam principalmente. Porém, a cultura se espalha através da narrativa, seja em um blog, em um post, Morten, em uma demonstração ou no almoço, desde que continuemos compartilhando nossos sucessos e fracassos e aprendizados uns com os outros. Eu acho que a cultura permanecerá saudável no final do dia. A cultura em qualquer organização é realmente apenas a soma das atitudes e ações de todos vocês. São a cultura, então modele o comportamento que você quer ver. É isso. Terminamos. Espero que você tenha gostado desta história. Obrigado por ouvir.